Evangelho de Lucas, capítulo 2. Verso 21. Diz assim: e quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumpridos-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para dar a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas, ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Pode sentar. Eu vou pedir o silêncio, atenção, para meditarmos na palavra agora. Estamos nos aproximando do Natal. Natal é uma data onde lembramos o nascimento de Jesus, mas porém a nossa geração tem entendido de maneira deturpada Natal. O símbolo de Natal hoje é Papai Noel, é rena, são presentes, mas a figura central do Natal tem sido desfigurada. Tem crianças que nem sabem que Jesus nasceu no Natal, porque a figura do Natal passou a ser o Papai Noel. Aqui chama de Pai Natal. E nós, como igreja, irmãos, devemos aproveitar essa data para falar do verdadeiro Natal, do verdadeiro sentido, do verdadeiro significado. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Isso é um fato. Mas que ele nasceu, irmãos. Então não vamos jogar fora a data. Aproveitamos o momento e celebramos a vida. Celebramos com alegria, com gozo. É tempo de nós nos juntarmos à família, preservarmos os princípios de Deus. Aproveite esse momento, aproveite esse tempo para você estar com sua família. Lembrar que Deus nos deu um grande presente, que foi seu Filho Jesus. Semana passada eu falei sobre José, um homem que se predispôs a viver um projeto de Deus. E eu quero dividir essa mensagem hoje em 3 partes. Se você puder permanecer com a tua Bíblia aberta, nós vamos analisar aqui 3 pontos que esse texto nos enriquece. Primeiro, vai do versículo 21 ao versículo 24. Porque está tratando aqui dos pais de Jesus, José e Maria. Falei um pouco semana passada. José foi o homem que aceitou esse chamado, foi viver o chamado. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos? Primeiro, vamos para o verso 21. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Eu chamo a sua atenção aqui. Jesus nasceu de maneira milagrosa. O Espírito Santo veio sobre Maria e ela engravidou-se de uma maneira sobrenatural, sem ter sido tocada por homem algum. José foi o pai adotivo, aquele que foi cuidar de Maria e cuidar de Jesus. E a Bíblia aqui está dizendo que o menino Jesus
ao 8º dia, conforme a lei. Lei essa que Deus tinha estabelecido desde Abraão. Todo macho que nascer na tua casa será circuncidado. E aqui me chama a atenção, nesse texto, porque quando olhamos para o Velho Testamento, tem uma figura, que para mim é um dos maiores homens do Velho Testamento, que foi Moisés. Moisés foi tirado das águas. Moisés foi um homem que Deus deu a ele, não apenas uma segunda vida, porque ele tinha que morrer, porque ele tinha uma sentença de morte contra ele, mas Deus lhe deu o privilégio de ser príncipe do Egito. Moisés foi ensinado pela sua mãe, ele aprendeu os princípios. Porém, quando Moisés teve os seus filhos, ele não circuncidou os seus filhos. Dentro do campo teológico, fica um questionamento, não dá para entender qual é o problema que Moisés tinha com isso. Chega ao ponto de quando Moisés sai da terra do seu sogro e ir para o Egito, Deus entra no meio do caminho para matar Moisés. Zipra, sua esposa, pula na frente e circunda o menino. A Bíblia diz que quando Josué ele entra em Canaã, ele tem que fazer circuncisão. Sabe por que a Bíblia diz? Todos que nasceram no deserto, 40 anos, não foram circuncidados. Deixa eu dizer uma coisa aqui muito séria, irmãos. Circuncisão não é para nós, isso é coisa para o judeu. Mas vamos pegar agora o princípio. Os princípios de Deus são invioláveis e imutáveis. As ordens de Deus são inegociáveis. Moisés violou, Deus quase o matou. É meio paradoxal. Se você ler Êxodo 4, não dá nem para entender. Deus chama o homem e diz: vai lá tirar meu povo. E Deus para no meio do caminho e tenta matar. Escuta uma coisa: Deus te ama e te ama muito. Deus te carrega no colo. Deus vira esse mundo de cabeça para baixo para cuidar da tua vida. Mas tem uma questão: não brinque com os princípios de Deus. Deus não negocia seus princípios. Eu faço questão de frisar aqui sobre Moisés, porque está lá na Bíblia que Deus levantou-se para matá-lo, porque ele não cumpriu uma regra de uma aliança que Deus tinha estabelecido com o seu povo. E depois ele na liderança passa 40 anos sem obedecer. Entenda, Moisés é um homem que fala face a face com Deus. Moisés é um homem que consegue subir e estar 40 dias com Deus. Ei, irmão, Deus quer nos levar a uma vida de obediência plena, total, absoluta. E tem uma coisa, não entrou na terra prometida, ficou de fora. Deus quer o céu para você. Amém. O céu já está preparado. Tem um céu de glória que me espera, que te espera. Aleluia. Não fique para trás por causa de coisinhas. Eu olho aqui para José e Maria, que receberam uma dádiva, um presente. O Deus encarnado nasceu no lar deles, e eles contaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que ser circuncidar o menino. E eles obedecem. Entenda, isso é a aliança abraâmica. Jesus, ele trouxe a aliança do Messias. Ele era o prometido, desejado das nações. Mas ainda assim, obediência, 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 obediência. Esse é o grande problema da nossa geração hoje. A nossa geração hoje, ela é independente. Ela tem mais um campo anárquico, sem governo. Eu penso, eu acho e isso faço. Mas com Deus não funciona assim. Deus não abre mão da obediência. Deus quer que você obedeça a Ele.
os princípios de Deus, quando eu não entendo, eu digo: Senhor, eu vou fazer por obediência. Eu não preciso entender, eu só preciso obedecer a palavra. E é isso que Maria e José fazem. No verso 21. E então o nome que já havia desde os 13 meses revelado foi dado ao menino Jesus na circuncisão. Mas agora vem o 22. Cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado. Deus havia feito um pacto, o resgate do primogênito. Está lá na lei. E Jesus era o primogênito de Maria. E ele agora teria que ser apresentado. Só que, observa como é que Deus, as regras de Deus são funcionais. 8 dias, circuncisão. Por que 40 dias, pastor? Porque quando a mulher ganhava o neném, ela tinha 40 dias de impureza. Só no 40º dia que ela seria purificada. E quando dá o 40º dia, Maria e José vão para o templo, na purificação, e fazer a apresentação do menino. Não é o 39º e nem é o 41º, é o 40º. Escuta, está na hora de nós acertarmos os nossos ponteiros com Deus. Às vezes nós nos atrasamos muito, ou queremos adiantar as coisas. Deus é Senhor do tempo. Nós é que somos limitados, mas Ele é Senhor de tudo, do tempo. Você não precisa se adiantar demais e não pode se atrasar. Só caminhe no tempo de Deus. Faça no tempo do Senhor. Deus não exige de você nada que você não possa fazer. Ele não cobra de você aquilo que você não possa viver. Porque tudo que Ele lhe pede para viver, Ele te dá a condição através do Espírito Santo. Aleluia. Sabe o que Paulo diz? Eu já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já estou crucificado com Cristo. A parte B que eu pulei diz assim: já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia. Quem vai te levar a viver essa plenitude é o Espírito Santo vivendo, habitando, morando em você. Mas para isso você tem que atrair o Espírito Santo. Tem exortações nas cartas que a Bíblia diz assim: não extinguais o Espírito, não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo. Escuta, como o Espírito Santo vai habitar em você se você vive uma vida de pecado? Você tem que entristecer o Espírito Santo. Como é que você vai ter força se você está jogando o Espírito Santo para fora? Ei, Deus quer que você reavalie o teu coração. Acerta seus ponteiros com Deus. Coloca o teu relógio com o relógio de Deus. É isso que Maria e José nos ensina. José, tempo de circuncisão, ok. Tempo de apresentar, fazer ali a consagração do primogênito. 40º dia, estou lá. Estou batendo ponto com Deus. Estou chegando na hora. Estou chegando no tempo. Estou chegando no momento que Deus manda eu fazer. A nossa geração hoje está quebrando paradigmas e criando invencionices. Eu acho que é assim. Eu penso que é assim. Eu deduzo. Eu sinto. O tal do sinto está pior ainda. Eu sinto que é assim que Deus quer. Eu sinto que é de Deus. Não, irmão. Fala a palavra. Por isso eu tenho dito, irmão, leia a palavra, estude a palavra. A palavra é a tua peneira. A palavra tem que ser a base da tua vida. Você não pode viver de achismo. A revelação de Deus está aqui na sua palavra. E o Espírito Santo vai te conduzir. Sabe o que Jesus disse? Eu enviarei o Espírito Santo e Ele vos fará lembrar todas as coisas que eu tenho vos ensinado. Ele vos fará lembrar.
Então você tem que comer a palavra. Você tem que se encher da palavra. Voltando ao texto. Aí diz assim, segundo, verso 23, segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para dar a oferta segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolas ou de 2 pombinhos. Vou fechar essa primeira parte aqui. José e Maria oferecem 2 aves. Ou eram 2 rolinhas, ou eram 2 pombinhos. No ato de consagração do primogênito, a oferta era um cordeiro. E por que, pastor, que eles trazem aqui apenas 2 pombinhos ou 2 rolas? Porque lá na lei de Levítico diz assim: se a família não tiver condições financeiras de oferecer um cordeiro, haverá de oferecer 2 rolas ou 2 pombinhos. Sabe o que isso demonstra? Eles não tinham condições financeiras, eram pobres. E aqui vai uma para nós aqui. Ei, a sua condição financeira não pode ditar o tamanho da tua fé e da tua obediência a Deus. Você pode ser rico e servir a Deus com o interesse do teu coração. Você pode ser pobre e servir a Deus com o interesse do teu coração. Não é o dinheiro que vai ditar a tua forma de viver. Porque Deus não vai se alegrar mais de bezerros e menos de rolas, de pombinhos. Deus, Ele quer a obediência. Não é a quantidade, é o propósito. Aleluia! É o propósito. É como você se postura. É como você se apresenta. Escuta, Deus não quer que você faça sacrifício sem que o teu coração esteja entregue. Quantas pessoas ricas que poderiam chegar ali no templo, não é oferecer um cordeiro, não, poderia oferecer uma manada de cordeiro e não ter significado nenhum dessa lei para ele. Mas aqueles ali, levando apenas 2 avezinhas, vinham com propósito. Eu estou obedecendo. Eu não tenho dinheiro para dar o que eu queria, mas eu vou dar aquilo que posso. Quando você tem isso no teu coração, Deus sabe, Deus te entende, querido. Agora Deus sabe quando nós também estamos fazendo a coisa relaxadamente. Deus está chamando você, Deus está chamando a nós para vivermos uma vida plena com Ele, para Ele. Temos que sair da mesmice, do nosso mundinho. Parar de dar desculpa para nós mesmos. Quantas desculpas que arranjamos para não orar, para não ler a palavra, para não evangelizar, para não visitar, para não estar no culto. Arranjamos desculpa para tantas coisas, irmãos. Precisamos assumir a nossa responsabilidade e dizer: não, eu faço porque amo a Deus. Não é porque eu sou obrigado, não é porque me cobram, não é porque alguém aponta o dedo para mim. Eu faço porque Ele lá de cima está olhando o meu coração e eu quero agradar a Ele. Aleluia! Aquele casal estava como um filho de Deus e ainda assim não se sentiram numa posição de ostentação em dizer: na minha casa Deus habita, então eu não preciso cumprir, sou melhor. Sim, eles tinham a ostentação de dizer: na minha casa está o menino Deus. Deus habita literalmente, mas eles escolheram obediência, obediência, obediência. Glória a Deus, aleluia. Quando nós obedecemos, Deus ele cumpre o propósito dele em nós. E aqui eu entro para a segunda parte da mensagem. Verso 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo, temia Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ei, eu não escolhi essa noite para bater, eu escolhi essa noite para ministrar teu coração. Amém. Então faço isso com muito amor. Glória a Jesus. Eu amo tua vida e quero que você vá no céu. Escuta, deixa o texto. Sabrina, pode
pode deixar. Havia em Jerusalém um homem. Esse homem chama-se Simeão. E a Bíblia está dizendo que ele, primeiro, ele é justo. Ele tem senso de justiça. Ele é reto. Ele tem equilíbrio. Segundo, diz que ele tem temor a Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Existe uma diferença entre temor e medo. Tem pessoas que vivem a vida cristã com medo. Medo de ir para o inferno. Medo dos demônios. Medo do mundo espiritual. E por isso, muitas das vezes, ela não erra, ela não peca, mas por medo. Isso não é o que Deus quer para a tua vida. O temor a Deus é o princípio do respeito. Eu tenho temor a Deus. E esse temor me leva a ser fiel diante dele. Não é porque eu tenho medo dele, mas é porque eu reverencio, é porque eu respeito, é porque eu quero agradá-lo, é porque eu quero satisfazer a ele. Eu quero viver uma vida que agrade a ele. Isso é o temor a Deus. E a sabedoria, ela nasce disso. Eu tenho que respeitar, reverenciar a Deus. Eu tenho que reverenciar a palavra. Eu tenho que levar a sério os conselhos de Deus. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Filhos, em tudo obedecerem a vossos pais o Senhor, porque isso é justo. Temer a Deus envolve obediência, pai e mãe. Temer a Deus envolve o marido e a mãe, vossas mulheres. Mulheres, submeterem a vosso marido. O temor a Deus nos implica em obedecer a sua palavra. Ele era um homem que temia a Deus. Depois diz que ele esperava a consolação de Israel. O que é isso, pastor? Ele aguardava o Messias. A consolação de Israel era a expectativa messiânica de que o Messias ele haveria de vir ao mundo. E esse homem, Simeão, ele tinha uma esperança no seu coração. Ei, igreja, o mundo está desabando. Sim, tem muitas projeções que são catastróficas. Mas os teus olhos não podem estar fixados nem nas previsões meteorológicas e nem tampouco nas previsões políticas, econômicas, sociais. Não. A tua expectativa tem que estar em Deus. A tua esperança tem que estar em Deus. A tua esperança tem que estar no Senhor. Porque senão você vive, você não vive. Você fica com fobia, com medo. Você tem pavor, você tem ansiedade, você tem insônia. Esse homem tinha a sua esperança na consolação de Israel. Glória a Jesus, glória a Deus. Escuta. Era trágica a situação da nação. Império Babilônico, Medos Persas, grego, estavam agora, tiveram um sacudido jugo pequeno. Tiveram quase 100 anos de refrigério. Foi quando os macabeus assumiram o controle da nação. Mas logo após veio Roma. Quebrou isso. E aí? Escuta. Aí doeu. Sabe por quê? Porque Roma coloca para dominar a nação de Israel Herodes. Pastor, o que significa isso? O que significa? Herodes é Idomeu. Herodes é um edomita. Herodes, ele tem descendência de Esaú. Você quer pisar, quer humilhar Jacó? Coloca Esaú sobre eles. Esfregado. Mas esse homem, ele olha para o Império Romano, consegue olhar para o Herodes que está lá e dizer: eu ainda continuo esperando em Deus. Porque Deus tem o controle e Ele muda quando Ele quiser. Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor das nações. Ele tem o poder de fazer cumprir a vontade dele independente. Deus não precisa de ajuda humana. Deus não precisa de nenhum mexido humano para cumprir o propósito dele. É isso que o nosso
nosso coração tem que estar firmado, irmão. Glória a Deus. Deus não precisa de cenário para que Ele haja. Ele faz, Ele faz. E a esperança de Simeão está nesse Deus, que não depende de circunstâncias e situações. O final do versículo diz: o Espírito Santo estava sobre ele. Ei, é forte isso. No tempo do caos, da escravidão, do domínio, da escassez de Deus na religião, sacerdotes que compravam o ofício, uma verdadeira bagunça da fé. Aí você encontra Simeão lá no templo, sabendo de toda a atrapalhada, cheio do Espírito Santo. Ei, crente, pelo amor de Deus, quando você diz que você está frio por causa do irmão A, por causa do irmão B, em nome de Jesus, muda a tua postura. Você só é frio se você quiser ser frio, porque se você quiser ser cheio do Espírito Santo, você vai ser cheio da glória de Deus. Aleluia. Não olhe para o lado, olhe para o céu, olhe para o alto, olhe para Jesus. Deixa Deus encher a tua vida. Aleluia. Simeão consegue ser cheio do Espírito Santo em meio à fumaça do pecado, em meio à obscuridade da religião, em meio a toda a escassez de homens e mulheres de Deus. Ele se levanta e diz: eu sou. Eu sou. Ah, mas não tem ninguém em volta, mas eu sou. Seja você esse homem, seja você essa mulher. Está faltando crente? Levanta a mão que está faltando não. Eu sou o crente, eu sou o servo de Deus, eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Não está na hora de baixar a cabeça não, irmãos. É hora de levantarmos a nossa posição e nos posicionar. Aquele homem andava ali no templo, cabeça erguida. O Espírito Santo habitava nele, morava nele. Esse mesmo Espírito, irmão, quer habitar em você. Entenda, ele está no tempo da lei, vivendo as bênçãos da graça. Ele passou do tempo. É isso que Deus faz. Deus surpreende-nos quando nós temos o nosso coração devotado a Ele, Glória a Deus. entregue a Ele, e por Ele ser cheio do Espírito Santo. Olha o que diz a Bíblia, verso 26: fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Glória a Deus. É isso que Deus quer fazer na tua vida: encher o teu coração de promessas do céu, encher o teu coração de alegria, de gozo. Aleluia. Esse homem, Deus revelou para ele, o Espírito Santo falou: olha, você não vai fechar os olhos nessa terra, você não vai morrer antes de ver o Messias. Que promessa, que promessa, que promessa. Mas a Bíblia não fala quanto tempo levou entre a revelação e o cumprimento. Novamente, esse é o nosso problema. Somos imediatistas. Se Deus falou, está falando, vai ter que cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai ter que fazer. Ei, tem o fator tempo. Respeite o tempo de Deus. Saiba esperar em Deus. Poderia aqui discorrer, mudar a mensagem aqui, ficarmos aqui, olhar o Velho Testamento e ficarmos aqui, ó, personagens após personagens. Deus chama Abraão, 75 anos. Vou te dar um filho. 25 anos depois. Isaac casa com Rebeca. Vou ter filhos. Só 20 anos depois. As coisas não funcionam no nosso tempo. Davi é ungido rei. Mais de uma década depois que vai subir o trono. Paciência. Esperar em Deus. É por isso que o Salmo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem que aquietar a alma.
no meu tempo, é na minha hora, é no meu momento. Aqui, Simeão, ele recebe a revelação. Ele recebe a palavra. Não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Aí o 27, irmãos. Escuta. Não é coincidência. É direção. Deus não quer que você viva uma vida de coincidência. Deus quer dirigir a tua vida. E pelo Espírito ele foi ao templo. Naquele dia o Espírito Santo. Vamos. E ele sobe e desce. E ele vai para o templo. E quando ele chega lá, tem um casalzinho. Obrigado. Tem um casalzinho ali, com uma criança no colo, cumprindo a lei. Ei, lembra que eu disse no começo, obediência? Agora eu já faço aqui o conchavo. Deixa eu ligar as duas coisas. Ao José, ao fato de José e Maria obedecer ao Senhor, Deus estava cumprindo algo que ele tinha trabalhado com Simeão. Às vezes as coisas não acontecem na vida do teu irmão, é porque você não está vivendo na obediência. Existem coisas que estão atreladas uma à outra. Pai e mãe, entenda. A tua desobediência pode ser um caos para os teus filhos. Filhos, a tua desobediência pode ser um caos para os teus pais. José e Maria cumprem, obedecem, estão ali. E naquela hora, Deus então leva Simeão para o templo. E ali tem um encontro de pessoas que nunca se viram, nunca se olharam, não sabiam quem eram. Verso 28. Aquele Senhor se aproxima daquele casal. Entenda, Maria era muito jovem. Nós vamos falar um pouquinho aqui na frente. Ela era muito nova, bem mais nova do que você imagina, porque os casamentos eram feitos com uma idade muito breve. Era uma menina, ainda uma mocinha, e aquele homem chega até ela, nunca viu, pega o menino em seus braços. Eu vou ler agora. Olha o que diz a palavra, verso 28. Então ele tomou em seus braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Sabe o que é fé? Certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vê. Ninguém apontou dizendo: olha, Simeão, é esse. Não tinha nada escrito na testa. E tudo que ele tinha na mão era um bebê de 40 dias. E ele consegue olhar para aquele projeto de Deus e dizer: já posso morrer em paz. Meus olhos viram. Simeão não viu aquele menino crescer. Ele não viu o ministério, mas ele já pôde enxergar com os olhos da fé. Ainda pequeno, Deus vai abrir teus olhos espirituais. Deus vai fazer você ter a visão de Simeão. Ainda bebê, ainda pequeno, ainda não se tornou, mas eu já vejo Deus fazendo, porque Deus é fiel para cumprir toda a promessa dele na tua vida. Aleluia. Deus quer abrir os nossos olhos espirituais. Ele só olhava para um bebê, mas Deus falava: é o meu filho, é o Messias, é aquele que vai salvar a humanidade, é aquele que há de redimir os homens. Ei, os teus olhos precisam estar cheios da graça e do óleo de Deus. Como é que você está enxergando? Como é que você está olhando? Há uma crise na visão de muitos. Porque só enxerga crise, só enxerga problema, só enxerga erro e não consegue enxergar Deus. Simeão tinha à volta dele
muita coisa complicada. Mas o que fez ele louvar, o que fez ele adorar, não era o problema dos homens, era o projeto de Deus. Se você olhar para o projeto de Deus, você vai adorar. Se você olhar para o projeto de Deus, você vai louvar. Se você olhar para o projeto de Deus, você vai ser um adorador e filho de verdade. Você não vai se embaraçar. Deus quer abrir os teus olhos para você olhar para o projeto de Deus. É a igreja, o arrebatamento está chegando. A hora do Filho de Deus de buscar a igreja. Nós vamos sair desse mundo. Ele vai nos arrancar aqui com mão forte, com mão poderosa. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Aleluia! Está chegando a hora, está chegando a hora, está chegando a hora. O projeto de Deus vai ser cumprido. Glória a Deus, aleluia! Ele não viu todo, mas ele sabia que quem tinha prometido era fiel para completar toda a obra. E eu vou para a terceira parte. Diz a Bíblia então, verso 33. E José e sua mãe se maravilhavam das coisas que dele se dizia. Estavam eles ali, extasiados, boquiaberto. Por que, pastor? Porque eles nunca tinham visto o Senhor. Não era alguém conhecido, não era ninguém discípulo. Escuta, isso é igreja, irmãos. A igreja é isso. Somos diferentes, estados diferentes, locais diferentes. Nunca nos vimos antes, mas temos um amor um pelo outro. Somos unidos pelo sangue de Jesus, onde quebra toda barreira de nacionalidade, raça, tribo, língua, de cor. Somos um em Cristo Jesus. Somos unidos pelo poder do sangue de Jesus, que nos torna corpo de Cristo. Hoje nós somos igreja, corpo do Senhor, igreja do Senhor. E eles estão maravilhados que este homem, que nunca os conheceu, toma os filhos no braço como se fosse um pai, um avô. A satisfação de Simeão é de um avô que pega aquele bebezinho com amor, com carinho. Isso é igreja. Deus quer nos ensinar cada vez mais isso. Esse amor sendo derramado nos nossos corações, onde nos amamos de fato, de verdade. E diz a palavra que então Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que será contraditado. E uma espada transpassará também sua própria alma, para que lhe manifeste os pensamentos de muitos corações. Aqui, eu vou deixar isso para um outro dia. Essa palavra de Simeão aqui é uma palavra profética, que vai praticamente delinear o ministério de Jesus. É profundo o que Deus usa esse homem, o desconhecido, para trazer algo tão forte para aquele casal. Mas vamos para a terceira parte. 36 diz: estava ali a profetisa Ana. Eita! Gostaria de estar começando a pregar agora para falar de Ana. Mas eu creio que o pouco que poderei falar com você é o suficiente para despertar teu coração. Lembrando, José e Maria, obediência. Simeão, um coração cheio de esperança e de retidão diante de Deus. E a Ana, pastor? Ana é lição de vida. Ana é aquela que no final nós vamos cantar assim, Rainha. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Primeiro ponto de Ana, ela é profetisa. Quantas mulheres profetizas tem na Bíblia? É. Quem disse que você tem que ser imitação de outros? Essa mulher, ela é profetisa. Nunca mais é dito nada sobre ela e nada dito sobre antes da vida dela. Mas só é dito que ela é uma profetisa. Ei, Deus tem dado dons aos homens.
Deus tem dado dons à igreja. A grande questão é como é que nós nos posicionamos. Como é que nós usamos isso? Ana não tem holofote. Ana não tem público. Ana não tem microfone, mas ela é profetisa. É uma desconhecida. Mas ela está servindo. E o Espírito Santo faz questão de pontuar. A primeira coisa que é dito sobre ela é que ela é uma profetisa, ressaltando o seu valor espiritual. Depois diz duas coisas. Filha de Fanuel. Quem é Fanuel? Pesquisa. Não tem nada sobre esse homem. Nada. Nada é dito sobre ele. Da tribo de Azer. A tribo de Azer, ela tinha uma característica: preservação das genealogias. Mas tem uma questão. Ela foi inserida ao reino do sul, porque o reino do norte, irmãos, nunca mais foi reino. Mas o Espírito Santo faz questão de dizer: ela é uma profetisa, ela é filha de Fanuel, é da tribo de Azer, que era uma tribo que já não tinha mais o seu status quo lá do parte do reino, porque ela foi inserçada no reino do sul. E diz assim: esta era já avançada em idade. Meu coração enche, irmãos, de alegria quando leio textos como a questão de Ana. Tão pouco pregado sobre ela, tão pouco explicado e ensinado sobre a vida dela, mas com profundas lições. Ana é uma mulher que decidiu servir a Deus. E ela chega na velhice ainda servindo ao Senhor. Deus não quer um dia de avivamento no teu coração. Deus não quer uma semana. Deus não quer um culto. Deus quer a tua vida inteira no altar dele. Aleluia. Deus quer que você se entregue por inteiro, por completo, para viver um dia, um mês, um ano. Deus quer que você viva o resto do seu ano com ele. É isso que o salmista diz: eu habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. Deixa eu avançar. Esta era avançada em idade. Tinha vivido com o marido 7 anos dentro da sua virgindade. Aí entra agora o que eu falei sobre Maria. Culturas diferentes, classificações diferentes, tempos diferentes. Lembrando, não era a moça que escolhia o casamento, não era o rapaz que escolhia, quem escolhia era os pais. É por isso que casava novo, tá? Então, os jovens adolescentes, isso aqui é pra lá, tá? Na nossa cultura é nada disso. Vai se tornar de maior, vai ter trabalho, vai ter condições, aí você vai namorar. Nada de fazer as coisas antes do tempo. Quando você antecipa as coisas, a tendência é que você vai pagar um preço caro, muito alto. Voltamos ao texto. Ressalva feita, voltamos para o texto. Geralmente os casamentos eram realizados entre 13 a 15 anos de idade. Essa era a faixa etária. E Ana casou-se dentro desses termos. Alguns apresentam 15 anos, que seria uma idade já bem avançada para uma promessa de casamento. Vamos fazer uma conta fácil. Casou com 15. Ficou 7 anos casado. Ficou viúvo. 22 anos. Vamos estourar os limites. Se casou com 20, com 27 anos estava viúvo. Mas a Bíblia diz que ela era viúva de quase 84 anos. Sabe o que ela fez? Escolheu não casar. Ela escolheu não ter um segundo marido. Ela escolheu, em um tempo de crise, vou voltar, ela do tempo de Simeão, em um tempo que nem levita nem sacerdote estavam vivendo vida com Deus, essa mulher, que tinha todo o direito de ser feliz, era legítimo, tinha direito de construir uma vida, ela disse: não, eu não vou me casar, eu não vou construir família, eu vou entregar o resto dos meus dias para Deus. Escolheu viver a viuvez. Ei! Viuvez, nós estamos falando de escassez. Ela não teve filhos. Viuvez, nós estamos falando de problema. Tanto é que você vai encontrar no
leis que Deus estabelecia para cuidar dos órfãos e das viúvas. Quantas vezes que Deus se apresenta, eis que eu sou o Senhor das viúvas. E Ana é uma viúva. 84 anos. Esses 84 anos, há uma divergência muito grande se essa é a idade dela ou se essa é a idade da viuvez dela. Se for a idade da viuvez, 84 anos, viúva, se somarmos com os 22, estamos falando de uma senhora idosa ali, dos seus 106 anos. Mas não importa se é 106, se é apenas 84. Mas ela é uma idosa. Escuta, não se afastava do templo. Alguns comentaristas dizem que, devido ao ato das mulheres ter ali várias moradias, que eram dos levitas, é possível que, no estado dela de viuvez, que não tinha quem cuidasse, alguém ofereceu para ela algum lugar para ela habitar ali. E esta mulher não se afastou do templo, ela foi morar exatamente nos átrios ali, perto do templo. Ela é levita? Não é levita. Ela tem de Azer. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ei, irmão! Quando você quer servir a Deus, você passa por cima de barreiras e dificuldades. Ela não tinha direito de estar ali, mas conquistou aquele espaço através da devoção e do coração dela. Quando você decide viver com Deus, você vai conquistar. Você vai conquistar diante do Senhor. Você vai conquistando espaços que aparentemente, mas ele não pode, mas ela não pode, mas Deus coloca. Aleluia. Ela vai morar então lá no templo. Ela não se afasta do templo, mas ela decidiu, servindo a Deus, jejuns, orações, de noite, de dia. Aí vem para tudo aquilo que eu dei a minha introdução e falei: você precisa sempre seus relógios. Você precisa pontuar, parar de mentir para si mesmo. Essa mulher decidiu. Passou mais de 50 anos da vida dela. Jejum, oração, dia e noite diante de Deus. Ah, pastor, mas tinha alguém que movia? Não, não tinha. Não tinha ciclo de oração, não tinha campanha. Não, ela decidiu viver. Quando você decide, irmão, ninguém te para. Quando você decide viver Deus, ninguém vai ser um obstáculo na tua vida. A nossa referência é o Espírito Santo que habita, que mora em nós, que nos impulsiona. Quantas vezes Deus está te sacudindo? Ei, eu quero você mais perto de mim. Sabe o que é orar? Orar é falar com Deus. Orar é conversar com Deus. Quando você deixa de orar, você deixa de se encontrar com Ele. Essa mulher escolheu uma vida de jejum, uma vida de oração, de noite e de dia. Para terminar, 38. Não tem coincidência. Tem ação de Deus sobrevindo na mesma hora. Deus já encontra os irmãos. Simeão, o Espírito Santo impeliu, e a Ana, Deus impele ela para lá. Aí o que ela faz? Ela dava graças a Deus. Ela tinha motivo para celebrar. Assim como Simeão, ela olhava para a criança e dizia: Deus seja louvado. Ela adorava. E ela passou então, falava dele a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Aleluia. Ela saía dizendo: olha, você viu o menino? O menino nasceu. A redenção nasceu. É só um bebê, mas ele nasceu. E ela dava graça, ela louvava a Deus. Ei, irmão, Deus quer encher o teu coração para você falar de Jesus. Anuncia, ele nasceu, ele está vivo, ele reina, ele vai voltar para buscar a igreja. Anuncie que a salvação é chegada. Aleluia. Ela viveu tudo isso porque decidiu que ela não iria ficar chorando mágoas. A viuvez foi real. Perdeu o amor da sua vida. O projeto família estava obstruído. Mas aí então, ela decidiu
Eu tinha um projeto, mas Deus levantou um outro, e eu vou viver esse outro. Glória a Deus, aleluia. Se perguntar para nossa irmã, você se arrepende? Ela diz não. Não, eu passei momentos difíceis, eu passei escassez, mas os meus olhos viram a salvação de Deus, eu vi a redenção, eu vi, e é por isso que ela é empolgada, ela vai de um lado para o outro, perguntando, tu viste a redenção, e ela vai falar para todos. Se coloque de pé. Aleluia. Feche teus olhos. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, viu além, somente dele mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus, se não quiser. Ele é Deus, a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, a doença vier. Ele é Deus, se curar eu sou. Ele é Deus, se tudo dá certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, viu além, somente dele mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus, se não Feche seus olhos. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus. Você está afastado do Evangelho, está desviado. Hoje o Pai está te chamando. Oh, glória. Ele quer cumprir o propósito dele na tua vida. Ele quer te abraçar, te pegar no colo, te reconduzir para construir em você um tempo novo, um tempo de Deus. Oh, meu Deus. Se tem alguém que está afastado, Aleluia, Jesus. é hoje o momento de Deus na tua vida. Ou se tem alguém que precisa de oração, você está se sentindo fraco, debilitado, aquilo que foi ministrado de compromisso, de aliança com Deus, você sente que tem algumas coisas que não dão certo. Se você quiser receber oração, meu tempo já está encerrado. Glória a Deus. Fique à frente correndo, nós vamos orar por você. Senhor, teu Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, a doença vier. Ele é Deus, se curar eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus.
Filho, Pai, Filho. E toca, Jesus, no teu plano, na tua igreja. Deus, aleluia. Libera-nos, ó Deus, desse lugar. Que seja o nome. Cheios do teu Espírito. Cheios da tua presença. Cheios da tua glória, Deus. Que nada venha impedir o cumprimento do teu propósito. Eu abençoo, Deus, cada lar, cada família. Nós abençoamos, Deus, cada família representada pelo poder do nome de Jesus. Cada homem, cada mulher, cada jovem que saia daqui cheio da tua graça, cheio do teu poder, renovado no poder do teu Espírito. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Estenda tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as suas consolações do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Todos digam comigo amém. Deus os abençoe, querido, em nome de Jesus. Vai em paz, vai na bênção.